Erzen Guzmão, do MDB, é reeleito prefeito em Vitória da Conquista. O domingo de eleição neste segundo turno começou cedo e foi considerado tranquilo pela Justiça Eleitoral. 2 pessoas morreram num acidente na BR-116. O acidente foi perto de Jequié. Informações sobre o caso do motoboy que morreu ao ser atropelado em Vitória da Conquista. Segunda-feira, 30 de novembro, o Bahia Meio Dia está no ar. E o Bahia Meio Dia começa com o resultado da eleição para prefeito de Vitória da Conquista. A disputa no segundo turno ficou entre os candidatos Erzen Guzmão, do MDB, e Zé Raimundo, do PT. O atual prefeito, Erzen Guzmão, foi reeleito com 54% dos votos. As primeiras urnas começaram a chegar no prédio da Justiça Eleitoral em Vitória da Conquista por volta das 5h20 da tarde. E o Superior Tribunal Eleitoral já tinha divulgado a primeira parcial das eleições. Pouco a pouco as urnas foram chegando. Os servidores da Justiça trabalharam rápido. Com cerca de 2h30 de apuração, foi possível confirmar matematicamente a reeleição do atual prefeito Erzen Guzmão. Em frente ao prédio da Justiça Eleitoral, fogos de artifício e eleitores começaram a tomar as ruas. 8h12 da noite, a apuração foi encerrada. Erzen Guzmão, do MDB, foi reeleito com 54% dos votos. O segundo lugar, Zé Raimundo, do PT, teve 46%. Eleitores e apoiadores do prefeito reeleito comemoraram nas ruas a vitória nas urnas. Teve carreata em muitos locais. O trânsito em algumas vias ficou congestionado. O dia de votação nesse segundo turno foi considerado tranquilo pela Justiça Eleitoral. Total de 14 urnas substituídas, mas tudo resolvido. Tivemos problema de queda de energia, mas a urna já tem a bateria que segura por um tempo. A Coelba também resolveu prontamente a situação, então está tudo dentro do esperado. Eu gostaria de agradecer aos conquistenses, homens e mulheres que acreditaram no nosso projeto, nas nossas propostas e que deram essa, eu diria, uma votação que foi vitoriosa no primeiro turno e no segundo turno, em função de alguns rearranjos, não fomos vencedores eleitoralmente, mas saímos extremamente, eu diria, convencidos de que as nossas propostas, de que as nossas ideias foram também aceitas por milhares de conquistenses na zona urbana e na zona rural. Entendo que Conquista aprovou o nosso governo. Uma gestão com planejamento estratégico, com tantas e maravilhosas realizações. Então, Conquista aprovou para que a gente continue com mais um mandato. Agora será bem mais fácil do que o primeiro. Eu quero agradecer a Deus, a população de Conquista, cidade e zona rural, por essa nossa vitória. E o domingo de eleições começou bem cedo. Alguns eleitores chegaram aos locais de votação antes das 7 horas da manhã para evitar a aglomeração por causa da pandemia da Covid. Para tentar agilizar o voto e evitar ao máximo as aglomerações, os eleitores com mais de 60 anos chegaram aos locais de votação antes mesmo dos portões abrirem. Dona Lucineide e o marido foram os primeiros, chegaram às 6h30. Eles moram a 40 quilômetros de Vitória da Conquista e deram preferência para votar no primeiro horário da manhã. Eu prefiro vir cedo votar porque, por causa da pandemia, nós não podemos assim ficar em aglomeração. Os portões do Centro Integrado de Educação Navarro de Brito abriram pontualmente às 7 horas da manhã. O colégio é o maior local de votação do município, com 17 seções. 8.037 eleitores votam aqui. Os eleitores obedeceram todas as regras de votação, como o uso de máscara e álcool em gel, disponível nas sessões. As prioridades também foram respeitadas. Aqui em Vitória da Conquista, as pessoas acima de 60 anos representam 16% dos eleitores. São cerca de 38 mil pessoas que estão tendo prioridade para votar das 7 às 10 da manhã. Foi muito bom ter colocado esse horário para os mais velhos. Muitos eleitores apresentaram o e-título na hora de votar.
Um processo bem rápido que durou em média 1 minuto. Apesar de não ter ocorrido mudanças nos locais de votação do primeiro para o segundo turno, alguns eleitores que não votaram no dia 15 de novembro foram pegos de surpresa ao descobrir que a sessão deles tinha mudado. Eu não tinha olhado no site nem nada, mas eu moro aqui tão perto, não me ocasionou nenhuma raiva, nem nenhuma contradição, nenhuma. No geral, uma manhã bem tranquila para os eleitores, sem muita fila ou aglomerações. Tranquilíssimo. E mesmo quem deixou para votar à tarde não teve problemas, poucas filas e agilidade na hora da votação. Mas teve eleitor que não conseguiu chegar a tempo. A votação foi encerrada às 5 da tarde. Perto do fim da tarde de votação, o ritmo era bem parecido com o que foi visto em todo o dia. Poucas filas, sessões ainda vazias. No prédio da Pastoral do Menor, 12 sessões. Na 43 e 44 são 477 eleitores. Com menos de 1 hora para o fechamento das urnas, faltavam 110 eleitores. Abstenção de 24%. Jaciara não votou no primeiro turno, mas neste segundo turno foi votar no fim da tarde. Deu para me vir no segundo turno, foi tudo tranquilo. A Avenida Luiz Eduardo Magalhães ficou congestionada. Movimento maior em frente ao Colégio Modelo, terceiro maior local de votação de Vitória da Conquista. E aqui dentro do colégio, eleitores pegaram uma pequena fila para poder votar. Nessa sessão, faltando 20 minutos para o fim da votação, mais de 100 eleitores ainda não tinham vindo exercer o voto. Nos corredores, uma maior movimentação. Muitos eleitores procuravam a sessão de votação antes do horário de fechamento das urnas. Eu optei por vir no final do dia, até mesmo para poder otimizar mais esse tempo. 5 da tarde, os portões foram fechados. Teve eleitor que não conseguiu chegar a tempo. André. A avaliação da Justiça Eleitoral é que o segundo turno aqui na cidade foi mais tranquilo que o primeiro. 14 das 533 urnas foram substituídas. Tudo muito tranquilo, como foi também no primeiro. A abstenção foi grande, mas também isso foi dentro do que a gente já esperava. Os dois candidatos a prefeito de Vitória da Conquista votaram no mesmo local em horários diferentes. A votação foi tranquila, mesmo com apoiadores promovendo algumas aglomerações. No Colégio Estadual Abdias Menezes, a votação foi tranquila pela manhã. Em frente ao colégio, o trânsito ficou lento, mas os eleitores não tiveram dificuldades para ter acesso. Em frente às sessões, filas pequenas. No colégio, votaram os dois candidatos a prefeito. Ezen Guzmão, do MDB, chegou ao local de votação por volta das 10 horas da manhã. O candidato a prefeito de Vitória da Conquista estava acompanhado da candidata a vice, Sheila Lemos, e apoiadores. Ezen Guzmão cumprimentou eleitores e avaliou a campanha como positiva. O candidato falou ainda que estava confiante na vitória. De maneira positiva, uma campanha abençoada. E eu sinto um levante nessa cidade. O levante da aprovação do que nós fizemos. No mesmo colégio, votou o candidato a prefeito de Vitória da Conquista, Zé Raimundo, do PT. O candidato chegou pouco depois das 11 horas. Estava acompanhado da candidata a vice-prefeita, Luciana Oliveira, e militantes do partido. Zé Raimundo agradeceu o apoio recebido. O candidato também demonstrou confiança na vitória. Uma campanha tranquila, propositiva, querendo realmente trazer paz para a cidade, calma, tranquilidade e, sobretudo, seriedade nas políticas públicas. A segunda-feira amanheceu com sol entre algumas nuvens em Vitória da Conquista. Da madrugada fez até um pouquinho de frio. Vamos ver como é que está o tempo agora? Essas são imagens da Praça Joaquim Correia, Praça da Prefeitura de Vitória da Conquista. Vamos dar uma olhada aí no céu. Nuvens, bastante sol, faz calor em Vitória da Conquista neste momento, 23 graus. A gente tem imagem agora do alto, lá da Serra do Periperi. A gente vê aí o céu encoberto em vários pontos da cidade, bastante nuvens. E vamos ver como é que fica a previsão para os próximos dias aqui em Vitória da Conquista. A segunda-feira segue com sol entre nuvens. As temperaturas devem variar entre 16 e 26 graus. Amanhã, terça-feira, o sol deve predominar. Mínima de 16, máxima de 27 graus. Na quarta-feira, as nuvens diminuem e aumentam os períodos com sol. As temperaturas devem variar entre 18 e 29 graus.
23 novos casos da Covid-19 foram registrados nas últimas 48 horas em Vitória da Conquista, de acordo com o último boletim divulgado ontem pela Prefeitura. Já são 202 mortes provocadas pela doença no município. 588 pessoas estão em recuperação. A taxa de ocupação de leitos clínicos está em 36,2%. Leitos de UTI, 58,5%. Agora há pouco, a Secretaria de Saúde do Estado atualizou a taxa de ocupação dos leitos de UTI, que subiu para 72%. Em Jequié, 66 novos casos da doença foram registrados no sábado e domingo. 193 pessoas estão em recuperação. Taxa de ocupação de leitos de UTI é de 48,3%. Segundo a atualização da CESAB, a taxa subiu para 55%. 50% dos leitos clínicos estão ocupados. Está preso o empresário acusado de provocar um acidente que matou um motoboy de 19 anos na noite da última sexta-feira em Vitória da Conquista. O empresário fugiu sem prestar socorro, mas foi preso em flagrante. Ao vivo, Edson Nunes tem outras informações para a gente. Edson. Boa tarde, Luan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Pois é, Luan. Um acidente aí trágico, um acidente que revoltou e causou muita dor e comoção em Vitória da Conquista. No início da noite de sexta-feira passada, esse motoboy estava trafegando ali nos cruzamentos da Avenida Otávio Santos com Siqueira Campos e foi atingido por uma caminhonete em cheio que avançou o sinal. Essa caminhonete era dirigida pelo empresário Marcos Ribeiro Silva, de 40 anos. Ele havia fugido de um outro acidente em que também atingiu um motociclista. E para fugir desse acidente, ele acabou avançando o sinal e atingindo esse motoboy, o Gabriel Gomes Pereira, de 19 anos, que morreu na hora. Ele, segundo a polícia, após o acidente, ele fugiu do local e foi aí alcançado pela PM no bairro Morada dos Pássaros. Nessa caminhonete, os policiais encontraram aí uma garrafa de bebida alcoólica, além também de faca e facões. Ele foi preso em flagrante e levado para o DISEP. Nós temos informações aí do coordenador da Polícia Civil aqui de Vitória da Conquista, doutor Fabiano Aurich. Segundo o doutor Fabiano Aurich, o empresário Marcos Ribeiro Silva, de 40 anos, envolvido no acidente que resultou na morte aí do motoboy Gabriel Gomes Pereira, de 19 anos, foi preso em flagrante. O empresário foi alcançado, como eu disse, no bairro Morada dos Pássaros e levado para o DISEP. Ele está preso, foi expedido um mandado de prisão e logo após ser encaminhado para o DISEP, ele foi transferido para o conjunto penal e deve ser indiciado por homicídio. Agora vai aí de acordo com a justiça se vai ser homicídio culposo ou doloso. Aí cabe o entendimento por parte da justiça. Agora, a gente tem informações também da família que está muito abalada, a mãe não conseguiu aí fazer toda a preparação do sepultamento. Foi a tia que fez aí, que ordenou todo o sepultamento do sobrinho, porque a mãe está em estado de choque, não está conseguindo aí toda essa situação que causou nela a morte de um filho. E o pai não acompanhou o velório. A gente tem informações que o pai é caminhoneiro, está em Curitiba e não pôde se despedir do filho que morreu vítima desse trágico acidente que ocorreu no início da noite de sexta-feira aqui em Vitória da Conquista, envolvendo a motocicleta que ele pilotava e uma caminhonete dirigida pelo empresário aqui de Vitória da Conquista. E logo após esse acidente, colegas, motoboys, motociclistas se reuniram, fizeram uma oração e depois protestaram em frente a essa loja do empresário na Avenida Olívia Flores. Agora cabe à justiça o entendimento se ele vai responder por homicídio doloso ou culposo. Volto com você, Luan. Ok, Edson, obrigado pelas informações. E 2 pessoas morreram num acidente na BR-116, no trecho de Jequié, no início da manhã de ontem. Um carro de passeio bateu de frente com uma carreta cegonha. Depois da batida, a carreta pegou fogo e foi completamente destruída pelas chamas. A Via Bahia, que administra a BR-116, usou um caminhão-pipa para apagar o fogo. A pista ficou interditada por 3 horas e meia. Os nomes das vítimas não foram divulgados. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Jequié. Uma perícia vai apontar a causa do acidente.
Pois é, com 54% dos votos, Herzing Guzmão foi reeleito em Vitória da Conquista e nós vamos conversar agora com o prefeito reeleito aqui da cidade. Boa tarde, prefeito, parabéns pela reeleição. Boa tarde, Luan, é um prazer estar aqui. E nós estamos felizes, contentes, eu e Sheila, com esta grande vitória fruto de um levante de apoio da cidade. Significa esse levante natural, espontâneo, que a população de Conquista, cidade, zona rural, aprovaram a nossa gestão. Como é que o senhor avalia a campanha nesse segundo turno? Fizemos uma campanha no segundo turno idêntica à campanha do primeiro turno, mas fizemos um apelo para que aqueles que não votaram, abstenção de mais de 40 mil eleitores, nós sabíamos, eu dizia, petista não se abstém, ele vai. E nós acreditávamos numa vitória até de primeiro turno. Veja que o candidato adversário, ele cresceu do primeiro para o segundo turno um pouco mais de 1.000 votos. Nós tivemos a menor abstenção do Brasil no segundo turno, apenas mais um pouco de 18%. E nós conseguimos crescer quase 19 mil votos do primeiro para o segundo turno. Vale também ressaltar que o candidato que disputou com o senhor teve também uma votação expressiva, o que nos indica que uma parte da população ainda não está contente com a administração do senhor. O que o senhor diria para essas pessoas que votaram nulo, branco e que votaram no outro candidato, agora que o senhor é prefeito reeleito e prefeito de todos? Muito bem, eu diria que vamos fazer um governo para todos. Eu vi uma expressão da década de 70 que eu guardei, de Jadiel. Ele dizia, nem todos poderiam ter votado em mim. Ele dizia, hoje não sou mais prefeito do MDB, e eu quero repetir, sou prefeito de todos. Portanto, nós queremos governar a cidade, como fizemos nesses 4 primeiros anos. Conversando, dialogando, compartilhando, planejando. Recebemos uma prefeitura sem nenhum planejamento estratégico. Sequer o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Conquista tinha, sem um plano municipal de transporte, em que pese termos a terceira maior frota de automóveis da Bahia, não tínhamos um plano municipal de saneamento. Daí a cidade está comparando e chega à conclusão que nós fizemos mais porque planejamos mais em 4 anos do que o PT em 20. Com a experiência adquirida nesses últimos 4 anos de governo, com esse período de campanha, o que o senhor acha que ainda precisa ser melhorado em seu governo? Claro que nós encontramos dificuldades, o tempo passou muito rápido. Nós precisamos continuar trabalhando para acabar a escola que não ensina. Precisamos melhorar a saúde, que pese tantas realizações na saúde que nós mostramos na campanha. Hospital, UNACOM, do SAMU, unidade de pé diabético, nós evitamos mais de 240 amputações. Nós melhoramos as condições do Isaú, que encontramos arrasado. Atendimento estendido no Saúde da Hora, atendimento de segunda a sexta de 7 às 19 horas e aos sábados de 7 às 13. Vamos implantar uma unidade de saúde da família no bairro Patagônia. Portanto, nós entendemos que a gente precisa avançar na saúde, avançar na educação, nucleando escolas, estendendo o atendimento à zona rural. Temos 3 subprefeituras, vamos implantar mais 5 subprefeituras. Temos 2 prefeituras na cidade, uma prefeitura centro e a prefeitura da Zona Oeste. Pretendemos, eu vou a Salvador, conversei com o Neto, com o Bruno Reis, conhecer a experiência de prefeitura bairro. Neto me disse que funciona muito bem e nós queremos trazer essa experiência para a Conquista. Falando de bairro, quando a gente observa a Zona Oeste, quais são os projetos para o senhor na área de infraestrutura e lazer para a Zona Oeste da cidade, já que o pessoal reclama que o lado leste é bem mais visto, bem mais planejado, trabalhado, e a Zona Oeste nem tanto? Não era assim. Nós levamos uma subprefeitura para lá. Antigamente, Zona Oeste, para pagar um imposto, tinha que vir do outro lado da cidade. Cartão SUS, um Bolsa Família, hoje é feito lá. Levamos governo. Nós trabalhamos na Zona Oeste, no Aparecida, todo pavimentado até a parte alta. O Murilão, 3 milhões, que nós iremos implantar, um estádio de multiuso. Vamos asfaltar com drenagem, com macro-drenagem, todo o Bruno Bacelar, Onezinha Santos. Passamos com uma nova escola, com uma creche e posto de saúde. E pavimentamos todo o Miro. Veja que eu estou na Zona Oeste. Vamos para o Henriqueta.
todo pavimentado a Riqueta. Eu me lembro quando eu cheguei, as crianças estudavam na igreja. A escola era na igreja, hoje tem escola. Descemos para o Recanto das Águas, pavimentamos o conjunto da Vitória, já está fechando as últimas ruas. Asfaltamos aquela grande cidade chamada Conveyma, Zona Oeste. Então veja que nós trabalhamos bastante na Zona Oeste. Falando sobre saúde, alguns bairros não têm postos de saúde. As pessoas reclamam que o atendimento é conseguido, é feito, mas existe uma demora para marcação, para especialistas e para resultados de exames. Existe uma solução? Quando nós chegamos, nós encontramos uma fila de 5 anos. Os postos não funcionavam. Ficamos só 4, eles ficaram 20. E entregaram, depois de 20 anos, uma fila de 5 anos de espera. Baixamos esta fila e queremos zerar no meio do ano, com trabalho, com gestão, com planejamento. Estamos conscientes, otimistas, eu e a Sheila, que nós iremos transformar. O assunto é complexo, mas para finalizar, transporte público. Quando é que Vitória da Conquista vai ter um transporte público de excelência e referência para o país, para o Estado? Hoje é o grande problema nacional. Neto disse que Bruno Reis, o maior desafio para Bruno é exatamente o transporte. A pandemia promoveu uma queda, chegou a 60% da demanda. Nós encontramos 2 empresas, uma em processo de caducidade, a Vitória, que nós concluímos e tiramos. A outra, recentemente, agora agosto, o tribunal condenou, constatou, acatou o pedido do Ministério Público que ocorreu fraude na licitação que iniciou em 2011 e acabou em 2013. Nós temos 2 empresas, agora sim. Conquista pela primeira vez assumiu a gestão, a partir da decisão do tribunal. Os gestores do passado não faziam gestão, eram as empresas que faziam a gestão. Hoje quem faz a gestão é a prefeitura. Ok, prefeito, muito obrigado pela participação. Desejamos uma boa administração nos próximos 4 anos. Obrigado, Luan, e nós estamos pedindo a Deus as bênçãos para que a gente continue trabalhando em defesa da nossa terra, da cidade e da zona rural. Ok, obrigado. E a gente volta a falar de tempo. Pode ter chuva em algumas cidades da região nessa segunda-feira, mas o predomínio é de sol. Vamos ver a previsão para Barra da Estiva, Caetité e Jequié. Em Jequié está abafado e chove a qualquer momento. Aberturas de sol também, máxima de 34 graus e mínima de 18. Já em Caetité não deve chover, com termômetros oscilando entre 19 e 29 graus. Se chover em Barra da Estiva vai ser agora à tarde. À noite, tempo firme, mínima de 16 e máxima de 27 graus. A seguir, os destaques estaduais do Bahia Meio Dia com Jéssica Senra, agora meio-dia e 22.